Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família nessa manhã, amém? Deus, Ele sempre fala conosco de várias maneiras, né, irmão? E Deus cuida de você, por onde você anda, por onde você vai. Deus tem cuidado de você, Deus tem protegido, tem livrado você de muitas coisas que podiam acontecer. Deus tem dado livramento. Porque Jesus te ama, Jesus ama aquele que Ele chama para ser dele, tá entendendo? Ele é protegido e é guardado por Deus. Então Deus tem cuidado de você. Então a gente tem todo dia que agradecer a Deus pelo dia que a gente amanhece na presença dEle. Agradecer pelo alimento, pela dormida, pela comida que a gente come todos os dias com nossos filhos, né, com a nossa família, na nossa casa, ou com seus parentes. Aonde você estiver, você tem que agradecer a Deus, porque esse é o propósito daqueles que servem a Jesus Cristo na fé, na confiança, na certeza de que amanhã o dia vai ser sempre melhor do que o de hoje. Sempre Deus prepara um dia melhor do que o outro para a gente estar vivendo na presença dEle. Não importa a situação que esteja acontecendo, quem está com Jesus está na bênção, está na paz e está protegido, em nome de Jesus Cristo. Aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, eu vou falar de uma coisa aqui que às vezes as pessoas não gostam de escutar, de falar de doutrina, né, irmão? Mas a doutrina, ela sempre foi importante e vai sempre ser dentro da igreja. Os ensinamentos da palavra que levam o homem à presença de Deus. Se não fosse precisar de doutrina na igreja, Deus não tinha levantado Paulo e feito dele um grande missionário para sair ensinando o evangelho, ensinando a palavra de Deus para as igrejas, tá entendendo? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas quem é a doutrina? É o quê? O que é a doutrina? A doutrina é os ensinamentos que levam você ao conhecimento de Jesus Cristo. Porque Paulo aqui ele fala assim, ó, cuidado com as falsas doutrinas. Resta, irmão meus, que vós regozijei no Senhor, não me aborreço de escrever as mesmas coisas. E é segurança para vós, tá entendendo? Ele está dizendo aqui que a gente deve se regozijar no Senhor e ele não se envergonha de escrever as mesmas coisas que ele escreve para os irmãos, que é a doutrina que ele ensina, porque é segurança para ele. A palavra de Deus é segurança para a tua vida. Tem pessoas que ela confia mais na segurança dos homens, né, do ser humano, do que na confiança de Deus, na segurança que Deus dá para ele. Porque, irmão, um homem de Deus na terra, ele é um ministro de Deus nessa terra aqui. E o ministro de Deus, a segurança dele, quem faz é Deus. É os anjos de Deus que protegem ele, por onde ele anda. A mulher que serve a Deus, o homem que serve a Deus, ele é protegido por Deus. Ele não precisa de homem do seu lado para segurar ele, para proteger ele não, porque Deus é quem protege. O homem de Deus, ele não tem inimigo humano. Ou estou mentindo? O homem de Deus, ele não tem adversidade com o homem não, ele tem adversidade com o inimigo espiritual das nossas almas, é com o inimigo de Deus, que é o diabo. E a gente, para lutar contra esse inimigo, a gente tem que se santificar, temos que buscar a Deus, temos que orar, temos que colocar nossa vida todos os dias na presença de Deus, porque como ser humano nós somos falhos, todos nós somos falhos. A palavra de Deus diz que se eu e você disser que não tem pecado, nós estamos mentindo. E estamos fazendo da palavra de Deus mentirosa, mas a gente não está vivendo mais naquela prática daquele pecado que a gente vivia antigamente. Somos falhos, temos nossos defeitos, temos nossas falhas, mas Deus, ele amou a gente, Deus trouxe a gente para a presença dele porque ele quer usar você na mão dele. Ele quer que você seja um instrumento dele nessa terra. E os instrumentos dele, os ministros dele que ministram a palavra de Deus, eles são guardados e protegidos por Deus. Porque às vezes as pessoas não têm nem confiança mais que Deus guarda ele. Às vezes contrata segurança, contrata isso para levar ele para os cantos, para estar do lado dele, ao redor dele. Por que isso? Porque então ele está lutando com os homens, ele não está lutando contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, porque Satanás é repreendido por Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus repreende Satanás, tá entendendo? Só de você abrir a boca e repreender, está repreendido, em nome de Jesus Cristo. Aí a palavra de Deus diz assim aqui, ó. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo, e não
confiamos na carne, tá entendendo, irmão? Você está vendo aqui a palavra de Deus que eu estou falando aqui, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus que serve a Deus, ele não confia no corpo da carne, irmão. Ele serve a Deus em espírito e em verdade, tá entendendo? Na fé que ele tem, que Jesus Cristo colocou no coração dele, a graça que Deus derramou nele para ele fazer a obra de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não se preocupa com um dia de amanhã, ele não se preocupa com a morte, ele não se preocupa com nada porque ele é de Deus. Ele sabe que no dia que ele sair dessa terra aqui, ele vai um dia se encontrar com Jesus no descanso dele lá. Então a gente não pode ficar andar com medo, a gente não pode deixar de fazer a vontade de Deus, deixar de ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus dentro das igrejas, dentro dos ministérios, para que as pessoas venham se conduzir até a presença de Deus, porque sem a palavra de Deus, Jesus disse que sem mim nada poder fazer. Se a gente não tiver a presença de Deus na nossa vida, irmão, a gente não pode pregar o Evangelho, a gente não pode lutar contra Satanás, porque ele é um espírito, ele é maligno, ele está invisível aos nossos olhos humanos. Mas nos olhos espiritual, nos olhos da fé, a gente enxerga as trevas, tá entendendo? A gente enxerga as trevas ocultas nos lugares. Então a gente tem que ter esse discernimento e esse conhecimento da parte de Deus. Aí as pessoas não gostam quando a gente fala isso, porque Deus deu uma autoridade para o ser humano na terra, para o homem, tá entendendo? O homem começou bem no espírito, tá entendendo? Como fala lá no livro de Coríntios, de Gálatas, se eu não me engano. Tô começando agora pelo espírito, tá entendendo? Terminar na carne agora, porque o homem começa no Espírito Santo, começa naquela manifestação, fazendo os milagres dentro das igrejas, orando, intercedendo, lutando, salvando alma. E muitas das vezes esse mesmo vaso, ele se desvia da verdadeira doutrina, da verdadeira palavra de Deus e começa a se misturar com a política desse mundo, começa a se misturar com os empresários do mundo, tá entendendo? E deixa de fazer a obra de Deus dentro da palavra de Deus. Porque não tem mais aquela força de Deus, aquela força do Espírito Santo na vida do homem. A unção foi como se que nem Saul. Saul, quando não teve nada, apelou para uma catimbozeira, uma feiticeira, para ajudar ele. Você vê que o ponto que o homem chega quando ele perde a fé em Deus, quando ele perde a confiança em Deus, e a gente não pode deixar isso acontecer dentro das igrejas não, irmão. A gente tem que pedir a Deus sabedoria, discernimento, para não cair nessas astutas ciladas do diabo. Porque quando o homem é usado por Deus, quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, aí as autoridades do mundo começam a rodear ele, começam a honrar ele, exaltar ele, que é para ele se misturar com ele, está entendendo? Se tornar um igual a ele. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus não se misturam com as coisas desse mundo não, nem se embaraça com ela não. Porque todos que se embaraçam, irmão, não voltam mais e perdem o discernimento, e perdem a direção, perdem até a autoridade e ousadia de pregar o Evangelho. Fala um Evangelho frustrado, tá? Aquele Evangelho que ninguém entende nada do que eles mesmo falam, eles não entendem. Porque perdeu a unção que tinha da palavra, perdeu a unção que tinha do Espírito Santo. Mas por que perdeu? Porque ele quis, não foi porque Deus quis tirar dele, foi porque ele começou a se misturar demais com as pessoas e começou o Espírito Santo a se afastar da vida da pessoa. E a gente não pode deixar isso acontecer. Todos os dias a gente tem que estar em santificação com Deus. A palavra de Deus diz que não adianta, irmão, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O versículo 4 diz assim, ó, ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui seguidor, fui fariseus, seguindo o zelo, perseguindo a igreja, já segundo a justiça que há na lei, irrepreensivelmente, tá entendendo? Você vê que Paulo aqui ele fala, né, irmão, que ele foi fariseu, ele foi um homem que viveu segundo os estatutos da lei, cumprindo a justiça da lei. A justiça da lei era contra o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perseguia os cristãos, perseguia a igreja que somos nós, perseguia, maltratava. Mas no dia que ele se encontrou com Jesus Cristo, ele mudou a vida dele, ele largou todo aquele conhecimento que ele tinha da lei para trás. E hoje as pessoas querem viver dentro da lei, pregando a lei, ensinando a lei, mas não ensina o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai para a igreja, você não sente a presença de Deus.
Você só sente palavras, só gritaria, só barulho, só zoada dentro da igreja. Chega a doer até nos seus ouvidos. Mas não sente a unção de Deus, o azeite sendo derramado do teu coração, para tirar, às vezes, não angústia nem tristeza, você não está triste, mas tirar aquele peso de tanta luta que você veio passando na semana, às vezes no mês. Aí você vai na igreja para sentir uma presença de Deus, para Deus te aliviar, e você não sente, você vai e não sente aquilo que você queria sentir. Aí você chega em casa, bota seu joelho no pé da sua cama, começa a orar a Deus, começa a clamar, o Espírito Santo vem e te visita, porque ele sabe que você é dele, que você precisa dessa presença, você precisa dessa unção para poder você viver sua vida aqui nesse mundo. Porque sem Deus, irmão, ninguém é nada. Sem a presença de Deus, o homem está perdido. Ele tá vivendo na luz, nas trevas, na escuridão. Mas aqueles que deixam dar lugar, tá entendendo? Por isso que Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. A gente não pode dizer que já está salvo, mas a gente pode garantir que a gente está no caminho da salvação e vamos permanecer, vamos lutar, vamos ir até o fim, para que no fim a gente tenha a nossa recompensa da parte de Deus. Então é isso, irmão. Doutrina é você andar na justiça que vem da fé, não é na justiça da lei, não é na justiça da maldade, que o crente não pode fazer nada por você, não pode dizer nada a você, que você quer destruir o irmão. Qualquer coisinha que o irmão faz com você, você fica com ira dele, com raiva dele, com antipatia com ele, não dá mais a paz para ele, fica inchado, perturbado, enquanto não vê querer ver aquele irmão destruído, você não fica sossegado, porque essa era a lei dos fariseus. Eles queriam destruir os cristãos, destruir a igreja, porque vivia na unção de Deus. Como fizeram com Estevão, tá entendendo? Paulo mesmo estava presente na morte de Estevão. Eles trincavam os dentes dentro da igreja, eles trincavam os dentes de inveja de Estevão, porque via Estevão fazendo milagres, ressuscitando lá as pessoas, curando as pessoas, levantando paralíticos dentro da igreja. Eles trincavam os dentes com ódio de Estevão. Até que inventaram uma maracutaia lá, inventaram, tá entendendo, o rebuliço dele lá para acusar Estevão, dizendo que Estevão estava dando mau testemunho, estava falando mal da lei, tá entendendo? Inventaram mentira contra ele para poder matar o rapaz. Mas Deus sabe, tá entendendo, irmão, proteger aqueles que é dele, aqueles que ele ungiu, que ele capacitou, que ele encheu do Espírito Santo, aleluia. Deus sabe guardar esse com vida, sabe guardar ele vivo, conservar ele, porque ele é um instrumento de Deus, é uma arma de Deus nessa terra. A qualquer momento que Deus quiser usar ele, Deus vai usar. E nem diabo, nem homem, nem ninguém vai impedir de Deus usar a tua vida, porque você é um homem de Deus, é uma serva de Deus. Por isso que muitas pessoas não gostam de doutrina, porque só quem tem a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, é que tem coragem de ensinar o Evangelho, é que tem coragem de pregar Jesus Cristo dos cantos que chega. Não fica manipulando, não fica distorcendo palavras, não fica inventando história, contando história, tá entendendo, irmão? Deus não chamou você para contar história, irmão. Deus chamou você para pregar Jesus Cristo, pregar o Evangelho dele. Então prega a palavra de Deus. Pare de ficar contando história, ficar enrolando, que Deus não está satisfeito com essas coisas dentro das igrejas. Deus quer ver homem ousado, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio da ousadia dele para falar do amor dele, falar da palavra dele, ganhar as almas dele, soltar as almas dele do cativeiro que está presa nesse mundo. Porque Jesus disse que aqueles que ouvem a minha palavra, tá entendendo, me seguirão. Se estiver pregando Jesus Cristo, se estiver pregando a doutrina, ensinando a palavra de Deus, as almas vão seguir esse ministério, vão seguir essa igreja, porque sabem que a verdade está ali. Eles precisam de alimento para o espírito, porque o alimento da carne eles têm todos os dias aqui. Tem tanta gente, irmão, que tem dinheiro, tem patrimônio, tem tanta coisa e não tem paz, não tem alegria na vida. Outros não podem nem comer certas comidas, outros não podem nem fazer isso, não podem fazer aquilo. E a palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas a gente não faz, porque tem coisa que não adianta a gente fazer, que não vai somar nada na nossa vida espiritual. Mas o que a gente pode fazer, que vai somar, que vai acrescentar alguma coisa para a igreja, que nem Paulo falou, que a prisão dele acrescentou para que o progresso do Evangelho, tá entendendo? Então, tudo que vem na nossa vida, que Deus dá para a gente, é para a gente somar com ele e a gente fazer a obra dele, fazer a diferença aqui nessa vida. Mas tem pessoas que não querem saber disso, tem pessoas que desistiu, tá entendendo, de lutar pelas almas, de lutar pela vida, nem pela família dele mesmo ele luta, nem ora mais por eles. Mas Deus está querendo que você volte, tá entendendo? Volte para o lugar que ele te colocou, volte para o lugar que ele quer você. Não fique se misturando com esse mundo não, que o mundo não tem nada para te oferecer mais não. A gente, a palavra diz que a gente está no mundo, mas não faz parte com ele mais, tá entendendo?
Não somos desse mundo mais. Para terminar, eu vou ler aqui no versículo 7, diz assim, ó, mas os que para mim era ganho, reputei como perca por Cristo, tá entendendo? Tudo aquilo da lei que Paulo achava que para ele era ganho, ele deu tudo por perca para poder ganhar o conhecimento, ganhar a unção de Deus, ganhar a presença de Deus na vida dele e ser um cristão de verdade nessa terra aqui. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Recebe essa palavra com alegria. Seja abençoado, seja fortalecido, seja cheio do Espírito Santo nessa manhã e tenha ousadia para abrir a boca e falar de Jesus Cristo nos cantos que você chega e nos cantos que você for. No lugar que você chegar, faça a diferença em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia, um bom domingo na paz do Senhor Jesus aí com a sua família, com seus parentes. E no lugar que você for, não se esqueça, abra a boca e fale de Jesus Cristo, porque em todo lugar que Deus te envia, tem alma lá para querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir um conselho, querendo ouvir uma coisa boa da tua parte, da parte do Espírito Santo que está na tua vida. Então que Deus te abençoe e vou terminar esse vídeo orando pela tua vida e pela tua família, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, Pai, toma a vida dessa mulher que parou para escutar essa palavra. Que o Senhor abençoe a vida dela, Pai, abençoe a casa dela, a família dela, meu Deus. Dê livramento a ela, Pai. Guarde ela, livre ela de qualquer tristeza, qualquer coisa que está querendo angustiar o coração dele, o coração dela, Pai. Guarda teu servo, guarda tua serva debaixo das tuas mãos poderosas, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, que essa palavra possa estar fortalecendo a vida desse homem, dessa pessoa que parou para escutar esse vídeo, venha estar sendo revestido, venha estar sendo fortalecido e venha receber de novo a ousadia do teu Espírito, Pai, para falar do teu amor. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.